Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. E é claro, né, meu amigo torcedor, trazer aí para você as últimas informações e as últimas notícias dessa segunda-feira, dia 23 de dezembro. O Natal tá chegando, o fim de ano tá chegando, mas o Clube de Regatas Vasco da Gama, meu amigo, ele não para, muito pelo contrário, as notícias seguem a todo vapor e mais intensas do que nunca, até porque tivemos aí, né, nesses últimos dias, a confirmação de Fábio Carille como o mais novo técnico do Vasco da Gama. E agora, nesse momento, se temos Fábio Carille como treinador, o Vasco ele vem iniciando seu planejamento de uma forma mais intensa, mais efetiva, tendo aí o aval de Fábio Carille em tudo que vem sendo feito. E não apenas o aval, né, meu amigo, mas também as indicações. Fábio Carille vem colocando na mesa do Vasco da Gama alguns nomes. Alguns interessam, outros não. Entretanto, nomes vêm sendo colocados. E é claro, a gente aqui, nesse Fala Gigante, vai falar com vocês muito sobre isso. Sobre os nomes que vêm sendo colocados na mesa do Vasco da Gama a pedido do técnico Fábio Carille e quais são as posições que o Vasco da Gama irá atacar nessa janela de transferências, olhando para a próxima temporada. Então, teremos aí, é claro, automaticamente, né, meu amigo torcedor, um Fala Gigante agitado, um Fala Gigante movimentado, um Fala Gigante de muitas novidades e muitas informações para todos vocês. Entretanto, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer. Eu sou o Lucas e você está aqui no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, caso você não conheça, né, é o canal do torcedor vascaíno. Nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Temos o Acorda Vascão, que é o primeiro vídeo do dia e sai sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que é o nosso segundo vídeo do dia e sai sempre pela parte da tarde, exatamente esse que você está assistindo agora. E temos também o Boa Noite Gigante, que é o último vídeo do dia para fechar o dia com chave de ouro, saindo sempre pela parte da noite. Então, não perca tempo, se inscreva no nosso canal, ajudem o nosso crescimento, venha realmente fazer parte da família canal do Gigante Vasco aqui dentro do YouTube. Show? Conto com você. A gente está aí na meta, no objetivo, chegar a essa marca dos 145 mil inscritos e eu conto muito com a sua ajuda. Vambora então, vascaíno, sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso grande Vasco da Gama e começar aqui primeiramente falando sobre planejamento, porque esse rapaz aí, ó, que tá aparecendo na imagem a vocês, hoje é o grande responsável pelo planejamento do Vasco da Gama. Ou, melhor dizendo, vamos reformular essa frase. Não é o grande responsável, mas é o grande avalizador. A gente recentemente fez um vídeo e falou muito sobre esse termo, essa palavra, avalizador. E essa é a palavra do técnico Fábio Carille dentro do Vasco. É o nome que vai dar o aval, mas não apenas o aval, como também Fábio Carille dará, é claro, instruções, colocará na mesa do Vasco pedidos. É a função de um técnico que vem para um clube no objetivo de montar o planejamento para a próxima temporada. E é isso que o Fábio Carille veio fazer no Vasco. Diferente, por exemplo, né, do Felipe Luiz no Flamengo ou do Arthur Jorge no Botafogo. Mas vamos citar um outro nome. Vamos supor que o Arthur Jorge não permanece, o Botafogo tem que trazer um outro nome para o comando técnico. Esse próximo treinador ele não terá que fazer uma reformulação no elenco. O elenco já está pronto. O elenco do Botafogo, o elenco do Flamengo, o elenco do Fortaleza, o elenco do Corinthians. São elencos que já estão prontos. Não precisam de reformulação. Agora, o elenco, por exemplo, do Atlético Mineiro, que perdeu o Paulinho. O elenco, por exemplo, do Fluminense, que quase caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro nesse ano. O elenco do próprio Vasco da Gama. São elencos que precisarão passar por reformulações. Reformulações intensas, em várias posições, em vários setores. O Vasco vai precisar contratar e atacar todos os seus setores. O Vasco precisará contratar um goleiro.
Até porque hoje tivemos a informação que o Kehler foi anunciado pelo Ceará. Então o Vasco não tem um reserva imediato. Vai ser necessário trazer. O Vasco vai precisar trazer zagueiro, gente. Você acha sinceramente que Lucas Freitas será o único zagueiro que vai para o Vasco da Gama? Não, é claro que não, meu amigo. O Vasco da Gama ele vai precisar trazer outro jogador para a posição. O Vasco vai precisar trazer meias. O Vasco já trouxe o Tietê, ainda não foi anunciado, mas em breve será. Mas o Vasco ainda tem por objetivo trazer mais jogadores para a posição de meio campo. O Vasco vai precisar atacar as suas extremidades, as suas pontas, as suas beiradas de campo. Não dá para ficar em 2025 com o Adson na ponta direita e o David na ponta esquerda, sendo que o David só volta no meio da temporada. E aí a gente vai ficar contando novamente em 2025 com o Alex Teixeira, com o Emerson Rodrigues, com o Jean Davi, com o Ryan. Será? Eu não tô, assim, eu não tô preparado emocionalmente, eu não tenho condições emocionais de em mais uma temporada depender de Emerson Rodrigues, Jean Davi e Ryan. Sim, não dá. Esquece. Não conte comigo para isso. Não conte. Então o Vasco vai precisar trazer novos jogadores. E vai precisar trazer um reserva para o Verratti. Ou você acha que não? Você acha que dá para o Vasco levar o Verratti durante toda a temporada de 2025 como titular absoluto, sem ninguém para brigar a posição com o jogador? Não, meu amigo. O Vasco vai precisar trazer. Então, assim, isso evidencia como, né, esse profissional que está aparecendo aqui ao lado da imagem para vocês é importante para o projeto. Porque os nomes que o Vasco da Gama tem interesse vão ser colocados na mesa dele, ou, caso não, os nomes que Fábio Carille tem interesse serão colocados na mesa do Vasco para que as negociações caminhem e, quem sabe, avancem para um desfecho. E aí, nesse momento, é claro, o Vasco vem colocando nomes, alguns foram aprovados já por Fábio Carille, o caso do Tietê, o caso do Lucas Freitas, mas o Fábio Carille também vem colocando nomes. E aí, meu amigo torcedor, qual é a grande situação? O Fábio Carille, ele acaba de vir de um trabalho no Santos, onde ele, assim, não permanece para a temporada de 2025, pois internamente o Santos entendeu, através de uma grande pressão, inclusive do próprio torcedor, tá? Que o Santos não desempenhava bem com o Fábio Carille, mas os resultados do Carille foram muito bons. Assim, ele consegue cumprir o objetivo dele pelo Santos em 2024. Ele fecha o ano com 54 partidas, 30 vitórias, 10 empates, 14 derrotas, um aproveitamento de 61,7%, 79 gols marcados, 46 gols sofridos, 15 finalizações para sofrer gols e 46% dos jogos Fábio Carille não sofreu gol. Ele foi o campeão da Série B do Campeonato Brasileiro com antecedência e ele foi o vice-campeão do Campeonato Paulista. O Fábio Carille, com o elenco de Série B do Campeonato Brasileiro, ele chega à final do Campeonato Paulista e faz jogo duro com o Palmeiras. Ele deixa para trás São Paulo, ele deixa para trás Corinthians, ele deixa para trás o Bragantino, clubes de Série A do Brasileirão, e chega a uma final. E aí você pode até falar, eu não tô aqui para defender Fábio Carille não, meu amigo. Sinceramente, até porque, para quem viu o vídeo quando o Carille foi anunciado, sabe o meu posicionamento quanto a ele. Mas aí os dias vão passando, né? As coisas vão acontecendo, e aí a gente começa a ter um entendimento maior. O Fábio Carille, ele tem uma temporada muito boa no Santos. Muito boa a nível de Paulistão, onde ele, em 14 partidas, tem 9 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, um aproveitamento de quase 70%, 69%, e leva o Santos à Série B com um elenco limitado e em um novo trabalho com um elenco que ninguém se conhecia. E ele é campeão da Série B com o Santos. E aí você pode até desmerecer, Lucas, mas é a Série B. Ok, mas há 2, 3 dias atrás, você queria o Paulo Pessolano aqui pelo bom trabalho que ele fez no Cruzeiro também na Série B do Campeonato Brasileiro. Então qual a diferença? Porque o Paulo Pessolano é uruguaio e o Carille é brasileiro? Será que é isso? Talvez sim. Hoje o brasileiro, de modo geral, ele tá sendo muito... Ele tá valorizando muito técnicos estrangeiros e deixando de lado um pouquinho do seu produto interno, que é o produto do Brasil. Então, da mesma forma que a gente olha pro Pessolano de bons olhos pelo ótimo trabalho que ele fez no Cruzeiro na Série B, por que não também olhar com o Carille com bons olhos pelo bom trabalho que ele fez no Santos na Série B? Ele fez um bom trabalho, e eu acho que o trabalho do Carille no Santos é melhor do que o trabalho do Pessolano no Cruzeiro. E aí você pode perguntar, por que, Lucas? Porque é o seguinte, o Pessolano
tinha um elenco de Série B do brasileiro. Um elenco jovem, de peças que estavam acostumadas a jogar a competição, de intensidade e sobe com tranquilidade. O grande nome daquela campanha do Cruzeiro foi o Edu, que no ano passado havia sido artilheiro da própria Série B com o Brusque. Então, o Cruzeiro faz uma Série B com jogadores de Série B, acostumados a jogar a Série B. E a gente, Série B, infelizmente, entende. E não é uma competição tão fácil quanto parece. Série B e Série A, meu amigo, não tem nada a ver um campeonato com o outro. E o Carille faz uma Série B boa com um time de Série A, acostumado a jogar a Série A. Porque a gente vê no time jogadores como o Gil, que é um jogador de Série A, jogadores como o Juliano, que é um jogador de Série A, Diego Pituca, da base do Santos, que é um jogador de Série A, o ponta Guilherme, que é um jogador de Série A, e vários outros atletas. Assim, eu vi alguns jogos do Santos nessa Série B do Campeonato Brasileiro, e o Santos tinha um time muito bom, mas eram jogadores que não estavam acostumados a jogar a Série B do Brasileirão, gente. Não estavam acostumados. E o Carille consegue fazer um bom trabalho por lá. Então, assim, sinceramente, o trabalho do Carille foi bom. Com as peças que tinha em mãos, foi bom. Entretanto, a gente vai agora para a segunda parte do vídeo. Por quê? O Vasco ele tem que contratar. O trabalho do Carille, perdão, foi legal, foi honesto, foi bom no Santos numa Série B. Entretanto, me desculpe. Não é porque o trabalho foi bom lá que agora ele tem que indicar todos os jogadores para o Vasco. Aí eu acho que as coisas estão sendo um pouquinho confundidas. Ontem a gente teve a informação do Gil. Para mim não dá para contratar. É minha posição. Davi Luiz tem uma idade avançada, mas o Davi Luiz estava jogando em alto nível no Flamengo nessa temporada, na temporada passada, em 2022, sendo titular de uma conquista de Libertadores do Flamengo. Uma final. Então o Davi Luiz ele estava jogando, ele está em alto nível. E é um jogador de alto nível. O Davi Luiz tem passagem por Chelsea, Arsenal, PSG. Davi Luiz conhece os caminhos do campo, os atalhos do campo. A idade pesa, mas não muito. A gente vê o Thiago Silva aí atuando em alto nível ainda. Agora, o Gil, com todo o respeito do mundo, não se compara. O Gil tem 37 anos. O Gil, de acordo com informações que a gente foi buscar, ele estava pensando em aposentadoria para a próxima temporada. E foi o nome colocado à mesa por Fábio Carille para fechar com o Vasco. Alô, Vasco. Alô, Pedrinho. O Gil, para mim, não tem condições. Não tem porquê, não tem lógica, não tem fundamento o Vasco querer o Gil no seu elenco na temporada de 2025. Uma loucura. Ah, foi bom o ano do Gil com o Fábio Carille. Ok, fica. Vamos pensar em coisa nova. Vamos pensar, gente, pra frente. Eu não quero o Gil no Vasco em 2025. Eu não quero o Maicon no Vasco em 2025. Eu quero coisa nova, eu quero coisa grande. Quero novidade, eu não quero... Assim, eu não vou dizer que o João é refugo, porque eu não vou desrespeitá-lo a esse ponto. Mas eu creio que não é um jogador, assim... Se a gente quer grandes coisas, não tem por que pensar em Gil. Não tem por quê. E aí, vai passando as horas e a gente vai tendo novas informações. E hoje a gente tem informações que esses dois jogadores aí, ó, que estão aparecendo na imagem a vocês, que também trabalhou com o Fábio Carille agora no Santos, estão na mesa do Vasco, que é o atacante Guilherme e o meia Juliano. Vamos por parte. Primeiro, o Juliano. O Juliano, gente, ele tem uma carreira espetacular. E é de fato espetacular. O Juliano sempre foi um grande jogador, um jogador de seleção brasileira. No ano passado, o Juliano ele esteve no Corinthians. É um jogador que tem 34 anos de idade. Ele no Corinthians não foi bem na última temporada. Foram 2 partidas e 5 assistências. Em 22 também no Corinthians foram 7 gols e 7 assistências. Ele que, após a temporada de 2016, onde brilhou no Grêmio, né, foi para a Europa e de lá nunca mais voltou. Só voltou em 21. Ele passou por Zenit, por Fenerbahçe, por Al Nassr, por Başakşehir, se destacando e tendo ótimos números em todos os clubes. Entretanto, voltou para o Brasil com uma idade muito avançada. E todo aquele sucesso europeu, todo aquele destaque que ele sempre teve, acabou não aparecendo aqui em terras brasileiras nesse seu retorno. Ele, após uma passagem ruim pelo Corinthians, em 23, com o Corinthians lutando até o final do ano para não cair, e a limpa feita no elenco do Corinthians no ano passado, o Juliano também estava nessa barca.
assim como o Gil. E ambos trocaram o Corinthians pelo São Paulo. Pelo Santos, perdão. Nessa temporada, o Juliano teve números bons, tá? Por incrível que pareça. Foram 12 gols e 3 assistências em 36 jogos. Ele, no caso o Juliano, fecha aí a temporada com o Santos. Eu quero confirmar se o Juliano fecha a temporada sendo titular, tá? Por isso que eu tô dando uma demorada aqui com vocês. O Juliano fecha essa temporada no Santos atuando como titular. Como titular. O Juliano fecha um ano sendo titular do Santos. Tá livre no mercado. O Juliano é uma espécie de camisa 10. Um segundo atacante, jogador que gosta de atuar muito ali entre a linha da zaga e do meio campo. Muita gente falando que ele tá velho. Muita gente que tá falando que ele tá bichado. Que o Juliano convive com problemas de lesão. Assim, é complexo, é complicado pra caramba, mas eu não gosto do Juliano, vou ser sincero. Mas ao mesmo tempo eu acho que, gente, se ele tá livre no mercado, por que não tentar, sabe? Por que não tentar? Vou ser muito criticado por esse posicionamento. Mas é um jogador, e aí eu vou pela minha lógica, eu vou pela minha ideia. Eu lembro do Juliano no Corinthians em 2022, há 2 anos atrás, quando o Corinthians chega aquela final de Copa do Brasil contra o Flamengo, e o Juliano era um dos grandes nomes daquele time do Corinthians, jogando muita bola. O ano passado do Juliano não foi bom, assim como não foi de ninguém do Corinthians. Ninguém. E esse ano do Santos ele foi honesto. Foi honesto, sendo que, volto a repetir, a Série B ela não se iguala em nada na Série A, gente. A Série B é um futebol de correria, é um futebol louco, de intensidade. Eu não sei como o Juliano conseguiu jogar uma Série B do Brasileiro. Não sei como. É a mesma coisa, se você colocar o Ganso na Série B, esquece. Esquece, o Ganso vai sumir. Porque é um outro tipo de futebol. E o Juliano mesmo assim conseguiu ter destaque. Então eu imagino que numa Série A o Juliano talvez se destaque ainda mais. Que é um futebol, por incrível que pareça, com menos intensidade e com mais técnica. E aí é onde o Juliano pode conseguir aparecer. Eu acho que é um nome ok. Não é esse fim do mundo, como o Vascaíno está falando. Assim como também o Guilherme. E o Guilherme eu gosto mais do que o próprio Juliano. Só que se o Juliano vier de graça, o Guilherme hoje o Santos pede 5 milhões de reais no mínimo para começar a negociar. O Guilherme é um ponta esquerda, muito habilidoso, rápido, com passagens por Santos, Grêmio, Sport, que teve bons números agora nessa Série B do Brasileirão. Ele tem 29 anos de idade. Em 46 partidas foram 13 gols e 10 assistências, números muito consideráveis. Assim como no ano passado, pelo Fortaleza, ele teve 10 gols e 6 assistências durante a temporada. Então, assim, ele vem de 2 temporadas muito boas, uma fase crescente aí da sua carreira, tá amadurecendo. Fez uma Série B muito legal pelo Santos e hoje está aí na mesa do Vasco da Gama. É um nome que já aparece há algum tempinho, é um nome que antes mesmo da chegada de Fábio Carille, o Vasco já havia se interessado. Entretanto, agora, com a chegada do Carille, as negociações começaram a acontecer porque o Fábio Carille pediu a contratação desses dois nomes ao Vasco da Gama. Eu acho que o Guilherme seria um grande reforço não vou forçar, um bom reforço para uma posição muito carente no Vasco. Entretanto, essa dúvida, 5 milhões de reais vale pelo Guilherme? É válido levantar essa bola na mesa. E o Juliano é um reforço ok. Não é um grande reforço, não é um bom reforço, mas eu acho que também não é o fim dos tempos, como a torcida do Vasco está se colocando a situação do Juliano. É um ok, é uma aposta. O Juliano é uma grande aposta para o Vasco da Gama. Se vale a pena ou não, veremos o que vai pensar o departamento de futebol do Vasco e veremos, caso feche, como seria o desempenho dele aqui na nossa colina histórica. Mas é isso, Fábio Carille está indicando nomes. É Gil, é Juliano, é Guilherme, e vamos ver até onde isso vai dar. Deixe a sua opinião aí nos comentários. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, apenas o segundo vídeo dessa segunda-feira. E já estaremos aí de volta com o nosso Boa Noite Gigante, trazendo aí todas as informações e novidades do nosso Cruz Maltino. Vamos que vamos! Se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas!